Ok, pessoal, para finalizar então esse assunto de polarização de amplificadores, o circuito que a gente estava tratando como exemplo aqui sempre, tá? O fonte comum, mas mostrei para vocês depois como adaptar o esquema de polarização para as outras topologias. E aí o que a gente estava fazendo era colocar um resistor que eu estou chamando aqui de RC, que vai servir para pegar a corrente que o transistor produzir e produzir uma tensão de saída. Raramente a gente não utiliza esse resistor RE ou RS de degeneração, tá? Ele serve para estabilizar a corrente ID/DC que o transistor vai produzir, mas na aula passada a gente discutiu também que a gente sempre coloca em combinação um capacitor aqui que eu vou chamar de capacitor CE, que serve para esse cara não atrapalhar o ganho do amplificador que a gente está tentando projetar. E pelo fato dessa corrente aqui ó, de porta no transistor ser zero, é muito simples a gente chegar aqui, utilizar a própria tensão VDD para produzir a tensão de polarização usando um divisor de tensão resistivo. Tá? Então a gente estudou esse circuito aqui, esse esquema, numa aula passada. O problema acontece aqui, ou não exatamente um problema, mas um detalhe que tem que ser observado, acontece quando a gente está tentando fazer a mesma coisa com o transistor bipolar. Porque essa corrente de base aqui, ela não vai ser zero. Eu vou ter uma corrente IB do lado de cá, que complica um pouquinho a análise, mas vocês vão ver que não é nada extraordinário, tá? A minha sugestão aqui é perceber o seguinte. Isola esse circuito do divisor de tensão resistivo e faz o equivalente de TVNAND dele. Tá? Vocês vão ver que na hora que vocês calcularem isso, vocês vão ter uma tensão de TVNAND que eu vou chamar simplesmente aqui de VB. Tá? E esse VB vai ser VCC vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é a tensão produzida pelo divisor de tensão. Vai aparecer em série um resistor, que eu vou chamar de RB, para simplificar um pouco as equações onde eu vou usar ele, que vai ser igual a R1 em paralelo com R2. E isso aqui vai se conectar no restante do circuito. Então, eu tenho o mesmo circuito que eu tinha antes. E aí percebam que, do ponto de vista DC, tá, eu tenho agora minha corrente de porta aqui, minha corrente de base, e aí eu posso fazer lei de Kirchhoff das tensões, tá? Seguindo o seguinte caminho. Eu vou começar no zero, vou somar VB, vou somar essa queda de tensão que apareceu aqui, vou subtrair a tensão VBE, que é essa tensão que tem que aparecer aqui no transistor, vou subtrair essa tensão, que é a queda de tensão em cima desse resistor, e aí como eu cheguei no zero de volta, essa soma toda vai ter que ser zero, tá? Então deixa eu marcar aqui o que eu estou fazendo. Essa tensão aqui, essa tensão aqui, são essas as polaridades que eu vou utilizar. Então, equacionando tá, a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou ficar com VB, ou melhor, vou chamar aqui de VBB, para não confundir com a tensão de porta. VBB, eu vou ficar com isso aqui, menos a queda de tensão naquele resistor RB, então eu tenho IB vezes RB, menos a minha tensão VBE, menos a corrente que passa aqui, vezes o resistor IE vezes RE. Isso aqui tem que dar zero, tá? Porque eu quero ver o que está acontecendo aqui, tá? Eu quero analisar ou a corrente IE ou a corrente IC. Meio que tanto faz, tá? Vamos ver que é muito parecido uma com a outra. Eu vou isolar o IE aqui, que já vai dar o efeito que eu quero mostrar para vocês, tá?
Para isso, a gente vai precisar lembrar que o IC é igual a beta IB e que o IE é igual a IB mais IC, tá? A corrente que está descendo aqui, IE, é igual a essa corrente que está descendo do lado de cá, mais essa corrente que está entrando na base do transistor. Se eu pegar tudo isso e substituir aqui, fizer a álgebra, der uma arrumadinha, tá? Você vai chegar no seguinte resultado. O IE tem que ser, ou ele vai ser, tá? VBB menos VBE dividido por RE mais RB dividido por beta mais 1. E aí você usa essa equação para projetar o valor dos seus componentes aqui, tá? Percebendo o seguinte, o VBE e o beta são informações que você vai ler lá no datasheet. No datasheet do seu dispositivo, tá? O valor desse RB você pode escolher, o valor do SRE você pode escolher, VBB você vai escolher, e o IE você vai escolher de tal forma a ter um determinado GM para produzir um determinado ganho, tá? Normalmente o que a gente quer fazer, tá? A gente tenta maximizar o VBB em relação ao VBE. O circuito fica um pouco mais estabilizado quando isso acontece, tá? A corrente passa a depender um pouco menos da tensão VBE, porque essa tensão VBE ela é dependente da temperatura, ela depende de algumas coisas, então ela pode ficar mexendo lá dependendo do que está acontecendo no ambiente. E é bastante usual também vocês encontrarem por aí alguém falando para vocês, olha, faça o resistor RE, escolhe esse resistor bem maior do que RB dividido por beta mais 1, tá? Se você escolher isso aqui, simplifica a equação, tá? Seu IE vai ser aproximadamente VBB, afinal, VBB menos alguma coisa que é muito menor do que ele, não vai fazer nem cosquinha, dividido por RE mais alguma coisa que é muito maior do que ele, ou alguma coisa que é muito menor do que ele, provavelmente não vai fazer nem cosquinha, você vai ficar aproximadamente com essa equação aqui. Tá? Simplifica um pouco os casos que você pode querer tratar. Então, esse aqui é basicamente o detalhe que você tem que atentar na hora que você estiver tratando de transistores bipolares. Tá? Não desprezar aquela corrente de base, exceto quando essas condições aqui forem atendidas. Tudo bem? É basicamente isso que a gente está falando. Para você poder desprezar essa corrente de base, essas aqui são as duas condições que têm que ser atendidas na hora que você projetar o seu circuito. Por fim, provavelmente esse é o esquema de polarização mais comum, tá? Que vocês devem encontrar por aí, pelo menos em dispositivos de prateleira, né? Mas tem um outro esquema que é bastante utilizado, em especial em circuitos integrados, tá? Que é o que a gente chama de autopolarização. E a ideia dele é o seguinte. A ideia faz o seguinte. Imagina que eu tenho aqui meu amplificador fonte comum, tá? Eu preciso produzir uma tensão VG DC de tal forma que eu tenho um VGS maior que VT, aquela coisa toda, tá? E aí, normalmente, a gente escolhe essa tensão VG de forma a produzir VDD sobre 2 no lado de cá para ter máxima excursão de saída, tá? É isso que a gente veio discutindo até então. E aí alguém pode fazer uma questão bastante inocente, tá? Bastante inocente, mas ela vai gerar um resultado interessante aqui, tá? Uma possibilidade interessante, que é o seguinte. Cara, se eu vou produzir uma tensão VDD sobre 2 na saída, vai aparecer lá uma tensão, vamos supor que eu consiga fazer aparecer. Eu não posso pegar essa tensão VDD sobre 2 e aproveitar ela para fazer o meu VGS, tá? E aí a ideia é o seguinte, então, é tentar pegar essa tensão aqui e utilizar ela para produzir seu VGS, tá? Meio que copiar. Repare que, pelo fato do IG aqui ser igual a zero nesse transistor, a queda de tensão nesse resistor RG é igual a zero. Então eu estou literalmente tentando copiar a tensão de dreno na tensão de porta do transistor, tá? Eu estou tentando fazer VD igual a VG, nesse caso aqui.
Isso aqui vai acontecer porque IG igual a zero. Muita atenção. E na hora que você tentar fazer isso aqui com o transistor bipolar, essa corrente não é zero. Ela vai ter alguma influenciazinha na hora de fazer essa conta aqui, tá? Mas tudo bem. Olha só o que acontece. Aliás, acontece um fenômeno muito interessante quando a gente faz isso, tá? Para manter o transistor na saturação, eu preciso de duas condições, tá? VGS maior do que o VTH e eu preciso que o VDS seja maior que VGS menos VTH. Só que, se o VD é igual ao VG e o VS uma tensão, é a mesma dos dois lados, tá? O que eu estou dizendo é que VDS é igual ao VGS. Tá? Estou dizendo que VDS é igual ao VGS. Isso me leva, nessa inequação aqui, a afirmar que zero é maior, ou tem que ser maior do que menos VT. Só que VT é uma constante positiva. Então, menos VT é sempre uma constante negativa. Essa inequação ela é sempre verdadeira, tá? Desde que eu tenha algum VGS colocado lá no circuito. Okay? Para um VGSzinho qualquer, essa configuração sempre me leva para a saturação, ele me mantém sempre na saturação. Tá? Então isso aqui é um fenômeno interessante. Tá? Ok. E o que tem que acontecer então para eu conseguir fazer essa coisa funcionar? Tá? Repare que eu tenho, nesse caso aqui, tá? Ó, VGS igual a VDS. E quanto que é meu VDS? Meu VDS é essa tensão que apareceu do lado de cá. Isso aqui vai ser VDD menos a queda de tensão que aparece naquele resistor RD. RD vezes ID, que é essa corrente que está descendo do lado de cá. Beleza? Se junto a isso, eu quiser impor que o VDS, que é igual ao Vout, seja VDD sobre 2, tá? Eu posso juntar essas duas informações, isolar um valor de RD, e aí eu vou chegar na seguinte conclusão, tá? Que RD tem que ser VDD sobre 2 ID. Mas quem é ID se eu estou sempre na saturação? É aquela equação. K sobre 2 VGS menos VT ao quadrado. Então, eu ainda posso substituir isso aqui e chegar na seguinte conclusão. Que esse RD, o valor dele tem que ser VDD dividido por K, VDD sobre 2, que é o valor do VGS, que está aparecendo lá, menos o VTH. Okay? E aí, repare uma coisa. O VT, você lê lá no datasheet. O K é um parâmetro que só depende do transistor também. Você tenta fazer uma estimativa a partir da informação que tem no datasheet. O VDD é um valor que você escolhe. Tá? Você vai lá e coloca, quero 5 volts, quero 10 volts, quero 12 volts. Então, você escolhe esse valor. Tá? Feito isso, você tem uma equação de projeto para selecionar o valor do RD, que te leva para essa condição de VDD sobre 2 na saída. É bastante interessante esse circuito aqui, tá? Você vai lá, escolhe o VDD, calcula o valor desse RD que você precisa, monta o circuito, liga ele, é quase mágico, aparece lá o VDD sobre 2, tá? Esse circuito aqui, ele produz internamente o VGS necessário para produzir aquele VDD sobre 2 na saída. Tudo bem, gente? Ele é um circuito, ele é bem interessante nesse aspecto, tá? Só que ele tem um pequeno porém. O valor desse resistor RG aqui, ele atrapalha um pouco o ganho do circuito. E aí, olha só como é que fica se a gente calcular o ganho, tá? Eu tô com esse circuito aqui. Esse aqui é o meu circuito. Vou chamar aqui de RD, vou chamar aqui de RG, tá? Se eu fizer o modelo linear disso, eu tenho, o meu transistor tá aqui, esse cara aqui é GM, delta, VGS. Vou desprezar o R0, mas se você quisesse colocar na conta não seria uma complicação muito grande, tá? E aí eu tenho, percebam, no dreno do transistor eu tenho um resistor RD conectado a uma tensão constante. Tensão constante, a variação é zero. É isso que eu vou marcar aqui. Eu estou coletando o meu Vout nessa ponta, no dreno. Na fonte do meu transistor, eu tenho uma tensão constante igual a zero.
tá? Funcionaria da mesma forma se eu tivesse um resistor RS de degeneração. Bastaria eu colocar um capacitor CS aqui em paralelo, ok? Daria na mesma. Muda um pouquinho a conta lá do ponto de operação, mas do ponto de vista do sinal, a gente já viu que a gente consegue contornar esse, entre aspas, problema que aparece aqui. Na base, eu quero pegar o meu VIN, eu quero injetar o meu VIN nessa ponta aqui, tá? E a gente viu que uma possibilidade é fazer o acoplamento capacitivo. Eu faço o meu VIN ser injetado do lado de cá sem bagunçar o ponto de operação, sem bagunçar a tensão DC. E aí percebam que eu ainda tenho, ó, um resistor RG conectando a porta no dreno, tá? Esse aqui é o terminal de porta no modelo de sinal. Esse aqui é o terminal do dreno no modelo de sinal. Então eu tenho ainda esse resistor RG conectando esses dois pontos aqui, tá? Para calcular o ganho, posso fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Então vou ficar, ó, com essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente. Dá igual a zero. Então vou ficar com delta Vout menos delta Vin dividido por RG mais GM vezes delta VGS. Quem é o delta VGS? VG menos VS, tá? VG é essa tensão que está do lado de cá. VS é essa tensão que está do lado de cá. VG é o delta Vin. VS é zero. Então já vou botar logo direto aqui. Delta Vin no lugar do delta VGS mais delta Vout dividido por RD igual a zero. Ok? Faz a álgebra, isola a coisa toda, você vai chegar no seguinte resultado. RD dividido por RG menos GM, RD, tudo isso aqui dividido por 1 mais RD dividido por RG. E aí repare uma coisa, menos GMRD é o ganho que a gente já tinha antes, tá? É o que a gente gostaria de manter lá na topologia do circuito. Só que apareceu um termo aqui, RD dividido por RG, somando no meu ganho, perceba, tá? Só que somando é um somando entre aspas, tá? Porque à medida que esse cara aqui tenta aumentar a tensão, esse cara está tentando diminuir a tensão, eles têm reações meio que opostas, ok? Então um tende a cancelar com o outro e aí prejudicar o ganho no geral. E eu tenho ainda um fator aqui dividindo a coisa toda, tá? Para eu conseguir minimizar o efeito desse RG, o que normalmente o que a gente quer fazer, tá? O que a gente quer tentar fazer é maximizar o valor desse RG. Porque aí isso aqui diz para mim que eu vou ter RD por RG. Isso aqui eu gostaria, tá? Que fosse aproximadamente zero, ou o menor valor que eu conseguir colocar aí, de tal forma que o meu ganho fique aproximadamente menos GMRD, que é o que eu gostaria que acontecesse. Então perceba que tem um pequeno detalhe, tá? Eu não posso usar qualquer resistor RG, porque apesar de, na hora de calcular o ponto de operação, ele nem aparecer a influência dele lá, afinal a corrente que está circulando por ele é zero, a corrente DC que está circulando por ele é zero, o sinal, tá, gera um problema do ponto de vista do sinal. E o que você deveria tentar perceber aqui que é o seguinte, tá? Antes, vamos tirar esse RG aqui, só para todo mundo ver o que está acontecendo. Antes, quando o meu sinal entrava, ele tinha que entrar, meio que entre aspas, entrar aqui no transistor, passar pelo efeito lá de produzir uma corrente, para então conseguir sair como tensão aqui de volta na transformação do resistor. Ele tinha que passar por aquele processo, tá, de conversão de tensão para corrente, corrente de volta para tensão. E aí, nesse caminho, receber um ganho. Na hora que eu coloquei esse RG aqui, eu produzi um caminho alternativo, tá, entre a minha entrada e a minha saída, que é por meio desse RG. Então, quanto mais parcela do sinal, tá, do ponto de vista do sinal agora, quanto mais sinal caminhar por esse RG, pior vai ser meu ganho, porque ele não dá ganho. O ganho acontece nesse processo de conversão, tensão corrente, corrente tensão.
Nesse resistor aqui, eu estou conectando diretamente uma tensão de entrada numa tensão de saída. Que é o que está mostrando aqui, né? Estou conectando diretamente uma tensão de entrada numa tensão de saída, tá? Então, esse resultado aqui mostra pra gente justamente esse efeito. Tudo bem, gente? Então, o cuidado que tem que se ter na hora de projetar o circuito com esse tipo de polarização aqui, que é bastante conveniente, tá? Bastante conveniente, é tentar maximizar o valor do SRG para não bagunçar o ganho, tá? É muito fácil polarizar ele, mas é muito fácil acabar prejudicando o ganho também se não tomar esse cuidado. Esse mesmo circuito aqui, tá? Essa mesma possibilidade, ela funciona razoavelmente bem no transistor, quando a gente está usando transistores bipolares, tá? E um efeito um pouco parecido vai ter que acontecer, tá? De eu ter que tomar um certo cuidado com o valor daquela resistência ali, que de certa forma é uma realimentação que eu estou produzindo, tá? Estou pegando a saída e conectando de volta na entrada, e eu preciso tomar algum certo cuidado com o valor dessa resistência. Nas notas de aula vocês vão ver o equacionamento disso, tá? Isso era o que eu queria falar para vocês, pessoal. Lembrando que a prova está marcada para quinta-feira da semana que vem, tá? Vai ser nos mesmos modos da primeira prova. Então, bons estudos para vocês, bom final de semana e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.